Procrastinação não é preguiça de nascença. É um acordo silencioso que a gente faz com o conforto imediato. Depois eu faço. Quando eu estiver melhor. Quando sobrar tempo. Só que o tempo não sobra. A vida acontece agora. A filosofia estoica não trata a procrastinação como um defeito moral, mas como um erro de julgamento. Confundimos o que depende de nós com o que não depende. Trocamos o próximo passo por um cenário perfeito que nunca chega e deixamos que o humor do momento governe nossos atos. Epicteto. Das coisas, algumas dependem de nós, outras não. Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E Sêneca. Não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos. Quando você vê a procrastinação por esse ângulo, ela deixa de ser um monstro místico e vira mecânica mental. E tudo que é mecânica pode ser reprogramado pelo modo como você pensa, escolhe e age. O que é procrastinar pela lente estoica? Procrastinar é assentir a impressão errada. Algo chega. Um e-mail, um projeto, uma conversa difícil, um estudo, um treino, e a mente forma uma impressão. Isso é grande, cansativo, arriscado, amanhã é melhor. A impressão pede o seu assentimento. Se você diz sim a ela, você adia. Se você recusa, você age. Para os estoicos, a liberdade está nessa fenda estreita entre impressão e assentimento. Procrastinação é um assentimento mal educado. Não é que você não saiba o que fazer. É que você permitiu que a interpretação errada pescasse você pelo colarinho. Epicteto diria: o problema não é a tarefa, é o que você pensa da tarefa. Exemplo simples. Você tem um texto para escrever. A impressão chega. Precisa sair perfeito. Se você assente, nasce o peso. O peso chama distrações rápidas. O tempo passa, a culpa cresce, o texto não existe. A filosofia corta pela raiz. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. O que é certo aqui? Escrever. Não o perfeito. O próximo parágrafo honesto. O resto é espuma. A raiz. Confundir controle com conforto. Procrastinamos quando exigimos condições ideais que não controlamos. Clima, silêncio absoluto, inspiração, validação, humor impecável. Isso tudo é oceano. Você não comanda o oceano. O que você comanda é o leme. A imagem é batida, mas funciona. Navio parado não manobra. O leme só responde quando você começa a andar. O estoicismo pede esse deslocamento de poder, sair da plateia do mundo e sentar no comando de si. Não é o cenário que decide se você age. É o seu compromisso com o que é correto agora. Mas e se eu errar? Você corrige no caminho. E se rirem? A opinião é maré. Seu leme continua seu. Virtude não é discurso, é direção. Os estoicos falavam de 4 virtudes que se interligam: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Contra a procrastinação, elas operam assim. Sabedoria enxerga o que importa e o que é só ruído. Ela pergunta: isso depende de mim? Se sim, faça. Coragem sustenta a ação no desconforto inicial. Ela não promete que será agradável, só garante que será digno. Temperança freia o excesso e a fuga. Evita que você exagere hoje e desista amanhã, ou que fuja pela primeira picada de tédio. Justiça lembra que cumprir o que você prometeu a si e aos outros é devido. Você deve isso ao seu caráter. Disciplina, nesse quadro, não é pressão, é harmonia dessas forças dentro de você. E onde essa harmonia se prova? No próximo ato. Não na biografia futura, no ato de agora.
O tempo, a matéria da vida que a procrastinação rouba, Sêneca não cansou de avisar que somos generosos com o tempo dos outros e miseráveis com o nosso. Damos horas à distração, migalhas ao que nos constrói. Procrastinar é empurrar para o futuro a única coisa que realmente existe, o presente. Quando você adia o que sabe ser certo, você não descansa. Você paga juros em ansiedade, culpa e pressa. O mais duro é que a procrastinação rouba o melhor do seu tempo, a saúde mental que permitiria fazer com sobriedade. Quando finalmente chega a hora de entregar, você chega moído. Isso não é falta de talento, é má gestão filosófica do tempo. Disciplina aqui é justiça com o próprio dia, dar hora ao que merece hora. Atenção! Sem porteiro, o palácio vira praça. Os estoicos chamavam de prosoké, a atenção vigilante. Em linguagem atual, guardar a própria cabeça. O mundo moderno foi desenhado para quebrar essa guarda em pedaços. Sem porteiro, tudo entra. Comparação, medo, notícias, debates que não são seus e, fragmentado, o espírito fica fraco para o que exige constância. Você já percebeu que procrastina mais quando está espalhado? Não é coincidência. A mente espalhada vai buscar alívio fácil. A mente inteira topa o desconforto curto de começar. Procrastinar, muitas vezes, é ansiedade em busca de analgésico. O estoico não anestesia com distração. Ele aceita o pequeno desconforto de iniciar. E, iniciando, encontra paz. O perfeccionismo é orgulho disfarçado. Procrastinação costuma vestir a máscara da excelência. Não quero fazer mal feito. A frase parece honesta, mas muitas vezes é orgulho com roupa bonita. O perfeito inexistente vale menos que o honesto presente. O estoicismo troca o brilho do ideal pelo peso do real. Faça o que deve ser feito, do melhor modo possível hoje. Amanhã, melhore. A alma se tinge da cor dos pensamentos. Marco Aurélio. Se você pensa como alguém que só se permite agir no cenário ideal, sua alma se tinge de espera. Se você pensa como alguém que honra o próximo passo, sua alma se tinge de ação. Desejo e aversão, os motores que você precisa realinhar. Para os estoicos, vivemos entre desejo, ir em direção, e aversão, evitar. Procrastinação é desejo mal posto e aversão mal treinada. Desejamos aplauso, facilidade, resultado imediato. Sentimos aversão ao tédio, à incerteza, à crítica. O ajuste é filosófico. Deseje ser conforme à virtude, agir com retidão. E tenha aversão ao vício, trair a própria consciência, não ao desconforto que amadurece. Quando o seu desejo é fazer a coisa certa e a sua aversão é falhar consigo, a procrastinação perde glamour. Exemplos do cotidiano, sem roteiros, só realidade. Trabalho criativo. A tela em branco te encara. Você pensa, precisa ser genial. Isso é impressão. O assentimento correto é outro. Precisa existir. O estoico começa e melhora no caminho. Resultado? Em vez de 3 horas de culpa e 0 página, você tem 1 página imperfeita e vida real para corrigir. Saúde. Você adia uma consulta por medo do diagnóstico. É uma aposta contra si. O estoico não nega a realidade. Acolhe e age. Depende de mim marcar? Depende. Então marca. O futuro, quando chegar, te encontrará inteiro. Conversa difícil. O adiamento vira fantasma. A cabeça repassa 20 cenários. A filosofia reduz a cena. É devido falar? Posso falar com respeito? Depende de mim? Então fale. O resto, reação, humor, julgamento é oceano. Você ajusta o leme e segue. Estudo. Você espera o dia perfeito para começar. Não vai chegar. Isso é oceano. O que depende de você? Abrir o livro agora e ler com atenção sóbria a próxima página. Não é técnica,
É justiça com o que você diz que quer. Projeto pessoal. Você quer lançar algo, mas varre a casa, mexe no logo, troca a cor, recalcula tudo 20 vezes. A filosofia dá um corte. Se é bom e correto, apresente. Se puder melhorar, melhore depois. Justiça com o mundo é entregar. Justiça consigo é cumprir a palavra. Coragem tranquila. Começar sem certeza. Procrastinamos porque exigimos garantia de vitória antes de começar. A coragem estoica não é barulho, é tranquilidade em começar sem certeza. Você não controla se vão gostar. Você controla se o texto é sincero e útil. Publica. Quem te julga, julga. Você permanece. Em pouco tempo, a mente aprende que agir conforme a consciência dá mais paz do que guardar o que nasceu para ser entregue. Amor fati. Transformar o que veio em caminho. Amor ao destino não é gostar do incômodo, é usar o incômodo. O barulho da rua que atrapalha vira treino de presença. A agenda apertada vira treino de medida. A crítica vira treino de humildade. Em vez de esperar que o mundo te libere, você libera a si no meio do mundo. Amor fati é o contrário da procrastinação. Em vez de adiar até que o destino colabore, você colabora com o destino e segue. Silêncio e palavra medida. Economia que vira disciplina. Quem procrastina fala muito consigo. Amanhã eu vou, segunda eu começo, quando estiver pronto. O estoico fala menos e cumpre mais. Não porque despreze a palavra, mas porque a palavra é contrato. Quando você promete demais a si, você quebra o contrato demasiadas vezes. A cabeça para de acreditar em você. Melhor prometer menos e cumprir sempre. Essa economia de fala vira confiança interna, e confiança vira disciplina. A identidade de quem progride. Os estoicos chamavam de prokopton, quem está progredindo. Não é o santo perfeito, é o humano a caminho. Essa identidade protege você do drama da queda. Cair não te define, retornar te define. Procrastinou hoje? Não colhe rótulos. Observe, entenda a impressão que você assentiu, corrija no pensamento e siga. Em pouco tempo, você percebe que a força não está em nunca cair, mas sim em nunca permanecer caído. Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Marco Aurélio. Troca prática. Se não depende de mim agora, não baseio minha decisão nisso. Essa regra simples evita que você transforme uma condição externa em desculpa interna. O jardim, o cinzel, a rocha e o mar. 3 imagens para tatuar na mente. O jardim. Tudo que entra é semente. Se você deixa entrar lixo, nasce mato. Escolha o que planta. Proteja, regue o necessário. Isso vale para notícias, conversas, conteúdos. Atenção é terra fértil. Cuide. O cinzel. Você não precisa adicionar mais 1 tonelada de energia. Você precisa tirar o excesso que impede a forma de aparecer. O cinzel da disciplina retira desculpa, medo, perfeccionismo. O bloco esconde a estátua. A rocha e o mar. A rocha não discute com a onda. Permanece. Você não precisa dissolver o oceano da vida para agir. Precisa ficar de pé e mover o que é seu. Essas imagens funcionam porque trocam a ansiedade do controle pelo poder da presença. Procrastinação é ausência. Disciplina é presença aplicada. Exemplos concretos de como a filosofia atua. Sem faça isso, faça aquilo. No escritório. Chega uma demanda ambígua e você quer esperar um briefing perfeito. O juízo estoico limpa a cena. O que está claro e depende de mim agora? Você redige uma proposta base
e envia com perguntas objetivas. Em vez de 2 dias esperando, você coloca a bola em jogo. Na criação de conteúdo. Medo do julgamento paralisa. O juízo estoico pergunta: o conteúdo é verdadeiro, útil e respeitoso? Sim, então publique. A reação pertence aos outros. Você mantém o contrato com a sua consciência. Na vida acadêmica. Tese complexa, vontade de reorganizar a estante. O juízo estoico corta. Qual parte está nas minhas mãos hoje? Escrever o trecho que já domino. Você troca esperar inspiração por honrar o cabível. Nas finanças pessoais. Você prefere não olhar para evitar desconforto. O juízo estoico reconhece: encarar os números não muda o passado, mas muda as ações possíveis no presente. Você escolhe a verdade sobre a ilusão e segue sóbrio. Nas relações, a conversa difícil vira novela mental. O juízo estoico pergunta: é justo ter essa conversa? Posso conduzir com respeito? Sim, então conduza. Você honra justiça e coragem e alivia a carga invisível que sustentava o adiamento. A diferença entre descanso e fuga. Descansar é justo, fuga é vício. Descanso repõe forças para o que importa. Fuga rouba forças do que importa. O estoico descansa sem culpa e trabalha sem drama. Procrastinação costuma vender fuga como descanso. Só um vídeo, só mais um pouco. Mas você conhece a sensação. Não descansa, entorpece. A filosofia devolve a medida. Isso me restitui ou me rouba? Se restitui, é pausa. Se rouba, é traição. Quando a tempestade interna vier. Virão dias de mente pesada, corpo devagar, cenário embolado. O estoico não promete eternas manhãs solares, promete continuidade. Ele lembra a si: não comando as nuvens, comando o leme. Ele reduz a vida ao campo do cabível e age com sobriedade. Não entrega o dia à tempestade, navega apesar dela. O final de um dia sob tempestade governada dá uma paz que distração nenhuma entrega. O valor de calar o teatro interno. Procrastinação cresceu na era da hiperexposição, porque vivemos com o palco aberto dentro da cabeça. Aplausos imaginários, vaias imaginárias, medos imaginários. O estoico fecha a cortina do teatro interno. Ele não precisa de plateia para fazer o que é devido. Mas ninguém está vendo. Você está vendo. E é isso que basta para manter a dignidade do seu gesto. Essa é a raiz do desenvolvimento pessoal na visão estoica. Ser bom sem testemunhas. O restante, reconhecimento, destaque, mérito, pode até vir, mas não dirige. Quem dirige é o caráter. Por que a filosofia funciona melhor que truques de produtividade? Truques são úteis, mas acabam na superfície. A filosofia entra na causa. Em vez de você lutar 10 vezes por dia com o mesmo impulso, você altera o julgamento que cria o impulso. Isso muda o contorno da vida. No começo parece mais devagar, depois é mais leve. O mundo continua igual, mas você parou de se vender por notificação e de adiar o que sabe ser bom. A produtividade pede eficiência, o estoicismo pede retidão. Quando a retidão guia, a eficiência acontece de brinde. Você não desperdiça energia brigando com o oceano, nem distribuindo o tempo a quem não o merece. A cena final e o recado que fica. Imagine 2 pessoas com o mesmo talento. Uma adia até se sentir pronta, disputa com o clima, com a opinião, com a própria insegurança. A outra aceita que o mundo é o que é, governa o que depende dela e comparece. Em um mês, a diferença parece pequena. Em um ano, a distância é um oceano. Em uma vida, é um destino. O estoicismo não te pede façanhas, pede sobriedade. Pede que você veja o que depende de você e haja sem grito.
pede que você tolere o desconforto curto da ação e recuse o conforto longo da ilusão. Pede que você mantenha a palavra consigo, a mais nobre das lealdades. Procrastinação é um romance com o amanhã. O estoico ama o agora. Ele não trata o presente como corredor para depois. Trata como chão sagrado. É nele que se escreve caráter, que se honra dever, que se encontra paz. E se amanhã alguém perguntar como você parou de procrastinar, você não precisa de um discurso longo. Pode dizer, como quem aponta o essencial, eu só passei a fazer o que depende de mim. O resto, elogios, dificuldades, aplausos, tropeços, vem e vai como o mar. Você, como rocha, permanece. Não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre as coisas. Epiteto. Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Marco Aurélio. A vida é longa o suficiente para quem a usa bem. Sêneca, paráfrase. Entre o impulso de adiar e a vontade de viver com dignidade, escolha a vontade. Entre o teatro interno e a ação silenciosa, escolha a ação. Entre o mar e o leme, escolha o leme. É assim que a filosofia, discreta e firme, vence a procrastinação, não com truques, mas com verdade.